Olá, tudo bom, pessoal? Como vocês estão? Como é que foi essa 14ª aula? Vocês deram uma lida boa, né? Estudaram bastante, né? Vamos lá. Hoje, 15ª aula, e nós vamos procurar explicar ainda melhor o que a gente está discutindo, o que foi discutido na 14ª aula, onde nós trouxemos a discussão sobre conceitos, características e importância da estratégia. Discutimos os conceitos históricos da estratégia e a estratégia genérica de Porter, que a gente discutiu, onde a gente discutiu liderança de custo, a estratégia de diferenciação e a estratégia de foco. E o que é que nós temos para hoje? Hoje nós vamos dar continuidade à formulação da estratégia, o plano de ação, né? A segunda parte, que como a gente já havia comentado na aula anterior. E para isso a gente busca o quê? Discutir sobre a criação de estratégias organizacionais, tanto envolvendo o entendimento dos componentes básicos para o atendimento dos requisitos necessários e o desdobramento dessa estratégia em planos de ação. Lembra que a gente já vem discutindo esse tipo de coisa já faz tempo. Desde o inicial, a gente disse, a estratégia, ela se desdobra. Para onde? Ela começa no estratégico, né? Na parte estratégica da empresa. E depois vai para a parte tática e depois operacional, ou seja, ela vai se desdobrando em tático e operacional, e os planos vêm daí. E vamos discutir esse desdobramento da estratégia em planos de ação, que justamente fica na parte operacional, propriamente dita, da organização, e que precisa ser alinhada com os objetivos estratégicos, ok? Então, o que é que nós temos? Aí a pergunta é, como criar as estratégias? Bom, para criar as estratégias, a gente pode discutir o seguinte, que os objetivos da organização é justamente o que ela espera conquistar. São os resultados desejados, né? Ela busca alcançar no futuro. Então, para poder determinar a viabilidade desses objetivos, porque não é todo objetivo que ele é viável. Existem objetivos que é inviável. Veja bem, tantas tentativas que já foram feitas por várias empresas, elas quebraram porque elas tentaram ir para um ambiente que nunca competia a elas. Ou elas não tinham maturidade para isso, ou não tinha gente preparada para isso, não souberam analisar o ambiente. Então, é necessário que você precise avaliar tanto o ambiente como as condições externas. A gente vai discutir um pouco sobre isso também. Se ela vai serão condições que favorecem ou dificultam o alcance desses objetivos. A estratégia, ela busca isso. Então, ela primeiro precisa determinar essa viabilidade. A análise da organização é feita justamente para identificar o quê? A capacidade interna. Entendeu? Análise ambiental é identificar o que está fora da organização, ameaças e oportunidades. Quando a gente fala análise organizacional, é quando a gente analisa o SWOT, né? As forças e as fraquezas que estão onde? Dentro da organização. Seja ela pública, privada, primeiro, segundo, terceiro setor, não interessa. Ela tem sempre as pessoas, ela tem os seus processos, ela tem sua tecnologia, ela tem o seu chão de fábrica, tem tudo. Então, isso aí pode ser pontos fracos, pontos fortes. Então, essa daí é a análise organizacional. Quando a gente procura identificar a questão política, questão de mercado, questão de economia, questão de demanda de cliente, isso já é externo. Isso aí está naquele ambiente da avaliação ambiental, ou seja, que está fora da instituição. Então, quando você faz essa combinação da análise do ambiente, que é externo, com a análise organizacional, que é interna, aí você termina encontrando auxílio para poder realizar um objetivo organizacional, certo? Então, veja bem, esse esquema, ele mostra assim quais seriam os componentes básicos de uma estratégia organizacional. Você tem os componentes básicos que são os objetivos globais da organização, certo? Mas, para isso, ela precisa abrir duas análises. Uma análise organizacional, lembra que eu falei agora? Organizacional que está interno da organização. Pontos fortes, pontos fracos.
Mas ela tem que analisar também, fazer uma análise ambiental. Ambiental, lembra o que? O ambiente está fora da organização, que são as ameaças e a oportunidade. Então, quando ela vem com os objetivos globais, ela vem o seguinte: como compatibilizar todas as variáveis envolvidas. Então, quando eu analiso aqui a organização, o que a empresa tem? O que minha organização tem? Quando eu vejo na análise do ambiente, o que há no ambiente, o que pode ser impactante positivo ou negativamente para a minha organização. Quando eu analiso o ambiente da organização, faço análise organizacional, eu procuro saber o que é que minha empresa tem que pode enfrentar essa diversidade do ambiente externo, essa ameaça, no caso. Ou como é que o que é que eu tenho na minha empresa que eu posso, a minha organização, que eu possa aproveitar essa oportunidade? Qual é o ponto forte que eu tenho? Então, veja bem, os objetivos globais têm que partir para isso, esse tipo de análise, para poder ver o seguinte: quando você funde essa análise dos pontos fracos e fortes com recursos disponíveis, talentos e habilidade da competência da análise organizacional, com oportunidade, ameaça, restrição, coação e contingência do ambiente, pronto, você agora vai definir a tua estratégia. E a pergunta é mágica: o que fazer? Certo? Então, quando a gente vê o desdobramento, como a gente já falou, a gente tem no nível da. Olha que vocês já viram isso aí. Outras aulas a gente já comentou. Só que a gente vai sempre reforçando, porque essa aqui é a ideia, tem que ficar fixo o entendimento. Então, o desdobramento da estratégia é o seguinte: no nível estratégico, eu tenho o quê? Uma estratégia, ela é instrucional. Quando eu venho para o nível tático, ela é intermediária, ou seja, no nível estratégico é toda a empresa. No nível intermediário, é só a parte tática. E no nível operacional, são os planos. É lá que a coisa é realmente executada. Até no nível tático, você tem a questão da direção. Lembra do PODC? Planejar, organizar, dirigir e controlar? Pois é, a gente vai dirigir justamente nessa parte tática. Lembra dessa pirâmide? Pois é, o estratégico ele busca a eficácia, o tático busca a eficácia, o operacional busca o quê? A eficiência. Mas por que eu trouxe de novo? Justamente para poder a gente ter muita atenção sobre isso que a gente vai comentar agora. Quais são os requisitos para a construção da estratégia? Primeira coisa, imprescindível, massa crítica de conhecimento. Olha o que diz o texto. Quanto mais amplo e abrangente for o potencial do conhecimento, mais repertório a organização possui para escolher suas boas estratégias. Ou seja, ela precisa ter bastante conhecimento para poder escolher o que fazer. Capacidade de juntar e integrar os diversos conhecimentos. Observa que eu trouxe aqui essa imagem justamente porque é um somatório de conhecimentos. Porque o compartilhamento desse conhecimento e a participação dessa, vamos dizer, diversidade intelectual, ela termina possibilitando visões divergentes e convergentes, que oportunizam justamente essa assertividade. Ou seja, sempre o somatório, a organização era um todo, feito por suas partes. A gente já falou sobre isso. Nós temos também a questão da habilidade de análise de sistemas. Lembra que vocês fizeram inclusive alguns questionamentos e alguns estudos sobre a questão da abordagem sistêmica? Olha ela voltando aqui. A organização pertence a um ambiente. E ela está interligada a esse ambiente. Então, a organização ela recebe a influência desse ambiente. E ela também influencia esse ambiente. Isso pode ser de forma positiva ou negativa, ou os dois. É necessário compreender essa dinâmica dessa relação com o ambiente, justamente para poder decidir que estratégia traçar. Você primeiro conhecer o ambiente, para depois definir. Lembra que eu falei do Sun Tzu na outra aula? Ele dizia: se você conhece seu oponente, mas não se conhece para cada uma vitória, você tem uma derrota. Se você se conhecer, mas não conhecer o seu oponente, para cada vitória tem uma derrota. E se você se conhecer e conhecer seu oponente, você não vai temer a vitória, a batalha, por causa disso. Vamos entender que o ambiente poderia ser considerado um adversário. E é.
E agora nós temos a questão da imaginação e lógica. Não adianta construir uma estratégia somente na questão da lógica ou somente na imaginação. Por que é que o Sebrae sempre aponta que as empresas que são abertas, são constituídas, e muitas delas não conseguem sobreviver a partir do segundo ano? Justamente porque ou o cara foi em cima da lógica, não deixou a imaginação criar os cenários, ou ele foi simplesmente em cima da imaginação, eu tenho uma ideia na cabeça e um dinheiro no bolso, mas não tem mínimo de conhecimento sobre gestão, que é o que vocês estão aprendendo. Então, nessa situação, eles terminam, vai para, seria ou lógica ou imaginação. Mas a imaginação e lógica, eu também construir a estratégia, ela vai querer tanto um quanto o outro, para poder imaginar os cenários e se antecipar a possíveis mudanças e transformação no futuro. Entendeu? A lógica, ela te traz uma observação técnica, mas a imaginação te faz ir um pouco mais além do que a própria lógica. Uma outra situação que é o controle de recursos. Conhecer a capacidade de recursos organizacionais, ele encaminha para tomar decisões por estratégias executíveis. Imagina eu querer estabelecer um objetivo e dali eu definir uma estratégia para poder alcançar, mas eu simplesmente vou precisar lembra que eu falei desde o começo, a gente discute hoje em dia talentos humanos, não recursos, para poder entender o exemplo que eu vou dar. Muita gente entende ainda seres humanos como recurso, então, mas os recursos humanos que eu vou precisar numa organização. Eu vou precisar de profissionais com experiência muito grande em determinadas áreas que eu não vou ter na minha empresa. E muito dificilmente eu vou encontrar no mercado com um custo que eu possa bancar. Então, o meu objetivo já começou capenga a partir daí. Eu preciso saber quais são as minhas capacidades. São esses recursos. Recurso técnico, recurso tecnológico, recurso de talentos, recurso até mesmo da capacidade de atendimento à demanda de mercado. Tá? Então, vontade de obter benefícios futuros. Pronto, esse daí é um fator que ele é motivador. Ele está bem intrínseco no ser humano para poder empreender esse esforço, justamente para ganhar um potencial no futuro. Okay? Então, vamos lá. Quando se fala da definição do plano, nós temos o quê? Que o planejamento operacional, também conhecido como plano operacional, ele se trata do desdobramento da estratégia de qual ambiente? Do tático. Planejamento tático se desdobra em planejamento operacional. Justamente porque ele vai fazer as ações, as tarefas e operações rotineiras e de curto prazo. Lembra? Já o tático ele é de médio e longo prazo e o estratégico é de longo prazo. Justamente para assegurar que a organização possa cumprir com os objetivos que foi feito lá no topo da pirâmide e que está sendo mais alicerçado a partir do tático também, inclusive sendo até revista. É o seguinte, o Chiavenato, né, e Alberto Chiavenato é um escritor da área da administração, ele diz o seguinte, que esse plano de ação, que é feito justamente do planejamento operacional, ele trabalha com recursos, procedimentos, produtos ou resultados finais, prazos e responsáveis pela sua implementação e execução. Isso aqui você já conhece, é só um reforço. Então, vamos lá. Quais são os tipos de planos operacionais que nós temos? Nós temos procedimentos, que são as guias que orientam o operacional. Trouxe o exemplo aqui de um POP, aqui do lado, né? Procedimento operacional padrão, que as empresas podem desenvolver. Nós já fizemos isso, inclusive, aqui na universidade. Regulamentos, que é justamente aquela parte de como é que o indivíduo pode se comportar, o que é que ele pode fazer, o que ele não deve fazer, como é que ele executa a tarefa, quem que ele se reporta, quem se reporta a ele, quem pode pedir para ele, a quem que ele pode pedir. Tá? Isso aí é regulamento. Questão dos métodos, que são justamente as formas de execução. E, normalmente, a gente faz isso em fluxograma, como está aqui no exemplo. Onde começa, por onde passa, quem decide, se disser sim, o que é que faz, se disser não, quando é que volta. Então, esse desenhozinho aqui do fluxograma, ele se materializa nas ações que vão acontecendo a partir dos métodos definidos pela organização. E os programas? Ele vai fazer o quê? Ele vai correlacionar o tempo com a atividade. Geralmente feito em forma de cronograma. Vocês, com o trabalho de vocês, vocês não fazem o cronograma? O que é que eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Aí vocês colocam o período.
seriam questões de programas. E o plano de ação propriamente dito é o que especifica a tarefa, designa o responsável, estabelece onde e quando. Isso aí você vai ter numa coisinha chamada Plano de Ação 5W2H. E, Alexandre, por que você subdividiu isso aí? Eu subdividi para poder te mostrar o seguinte: muita gente só fala em 5W2H, 2H. Mas existe também o 5W1H. Eu vou mostrar a diferença. Veja na tela. Por que 5W? Por quê? What? O quê? Who? Quem? Why? Por quê? Where? Onde? When? Quando? Pode contar. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 Ws. Ele quer saber o seguinte: num what, estabelece a ação que deve ser executada. O que é que vai ser executado? No who, quem é que vai fazer essa tarefa? No why, explicita a importância da tarefa. Por que é que ela vai ser feita? Where, determina o local. Você determina até o departamento que vai fazer. Entendeu? When, estabelece o quanto tempo. Quando é que eu começo, quando é que eu termino? Eu preciso ter disso. Se é um plano de ação, eu preciso ter o início, meio e fim. E how, estabelece como a tarefa vai ser executada. Olha o chique. Essa tarefa vai ser executada assim, 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 assim. Então, aqui eu já tenho 5W ou H aqui. How. 5W, 1H. Tá, e qual é a diferença de 5W para 2H? É porque no segundo H, ele vem how much. How much é definido quanto. Sabe aquele plano que precisa de dinheiro, precisa do investimento de capital? Pois é, mas nem todas as ações precisam de um investimento de capital. Entendeu? Nem todos. Alguns sim, mas nem todos. Por isso que eu trouxe para vocês 5W1H, 5W2H. Alexandre, quando é que entra o 2? Quando eu acabei de falar, quando entra capital. Mas todos eles entram capital? Não. Nem todos os planos de ação têm dinheiro envolvido. Alguns sim, outros não. Outros, nenhum, uns pouco, outro médio e outro dependendo, é bastante dinheiro que vai ser investido nisso. Então, veja bem, mais uma vez eu chamo vocês lá para a rota. Porque na rota você vai ter um material complementar, um texto prático da aplicação de 5W2H, onde se buscou fazer com que todos os resultados obtidos da análise de SWOT, matriz Gucci, posicionamento estratégico e estratégia genética de Porter possam ser programadas para a sua materialização. Ou seja, nós vamos ter lá nesse exemplo que eu trouxe, lembra da nossa universidade lá? Universidade Estadual da Prosperidade? Pois é, foi uma universidade fictícia que nós criamos justamente para poder mostrar para vocês toda a movimentação dessas ferramentas, desses modelos que a gente vem discutindo desde a aula 11, se eu não estou enganado. Tá bom? Não perca essa oportunidade. E outra coisa, gente, aproveitem para baixar esse material, guardem, tá? Porque um dia você pode precisar dele. E vai ter tudo mastigadinho do jeito que a gente gosta de entregar para vocês, tá bom? Bom, vamos ficando por aqui. Espero que vocês aproveitem meu final de semana. E estudem, leiam, discutam. Esperamos vocês na rota. E ficamos por aqui. Vemos vocês na próxima aula. Até mais.